Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente reunidos para mais uma aula de matemática. Sim, a gente, como havia feito a promessa, começando por conteúdos bem simples, bem basiquinhos. E pensando nisso, a gente veio já de 2 videoaulas anteriores falando sobre números decimais. E o princípio básico da nossa conversa é, números decimais são nada mais nada menos, número com vírgula, né? Nada mais nada menos do que frações, né? E aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre operações com decimais. Mas, pausinha para água. Mas aí aparece uma situação que é bem legal a gente conhecer em matemática, que é nem sempre fazer contas com números com vírgula é mais fácil. Bom, alguns de vocês devem ter visto o perrengue que a gente passou resolvendo exercícios, fazendo multiplicação, andando com vírgula, alinhando vírgula, etc. Muitas vezes, nessas horas, o mais fácil é fazer o quê? Lidar com a fração. Sim, a fração possibilita alguns manuseios matemáticos que tornam a operação mais simples, e é sobre isso que vai tratar esse e o próximo vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre operações matemáticas, tipo adição, subtração, multiplicação, divisão, só que com as frações, não com os decimais. E é disso que a gente vai falar agora e eu espero que você curta. Bom, se você chegou aqui, já vou fazer aquela propagandinha básica, curte, comente, compartilha, se inscreve no canal e, sei lá, entra nesse QR Code que aparece aqui embaixo, sabe? Esse QR Code que tá aqui embaixo, ele vai te levar para um drive que tem um monte de material gratuito, lista de exercícios, outros materiais, links para outros vídeos, enfim, um monte de coisa legal que pode te ajudar a passar no vestibular, passar no concurso, enfim, o que você precisa? A gente tá aqui para te ouvir. Aliás, se você quiser, curta, comente, compartilha e principalmente comenta. Comenta porque você ajuda no engajamento desse vídeo e principalmente é uma porta de uma janela para a gente conversar, uma porta, uma janela, um telhado, enfim, atravessa por onde você quiser. Beleza? Bom, é isso. Vamos começar a nossa aula sobre operações com frações e para começar a gente começa pelas operações que são mais chatas. Bom, a gente tende a achar que conta de mais, conta de menos é sempre as mais fáceis. Não quando o assunto é fração. Quando o assunto é fração é aqui que mora o problema. Então esse vídeo vai ser sobre isso. Operações com decimais e operações com decimais envolvendo a adição e a subtração. E a regra é bem simples. Adição e subtração é fácil quando a gente tem denominadores iguais. O que é um denominador? É aquele número de baixo, né? Aquele número de baixo, se ele for igual, a conta fica facinho. Agora, se os denominadores forem diferentes, antes da gente começar a conta, a gente tem que pôr todo mundo no mesmo denominador. Então, bora lá. Quando o denominador é igual, por exemplo aqui, né? 3/5 mais 4/5. Os dois têm 5 embaixo, os dois têm o 5 como denominador. Aí, qual é o macete? Não tem macete, faz só a conta com o número de cima e acabou. Então, como é uma conta de mais, 3 com 4 vai dar 7, e aí vai dar 7/5. Agora, dá para fazer isso quando os denominadores são diferentes, igual nessa conta aqui do lado, onde é um 3/2 mais 4/3? Não dá. Bom, se forem iguais, como eu falei, vai dar então 7/5, conta feita. Se for conta de menos, por exemplo, sei lá, os mesmos 4/5 menos 3/5 vai dar 1/5 e boas. Agora, quando a gente tem o nosso amiguinho com decimal, com um denominador diferente, o rolê que eu recomendo é... Bom, tem 2 caminhos. A gente aprende na escola a fazer o MMC. Pegue os números dos denominadores e faça o mínimo múltiplo comum, que é basicamente descobrir qual é o número que todo mundo ali é múltiplo e fazer a substituição, que seria a transformação das frações equivalentes. No caso do 2 e do 3, é bem fácil da gente entender, porque isso seria um 6. Tá? No outro exemplo aqui, que eu já aproveitando, já vou dar uma atropeladinha, no 7/6 menos 5/6 vai dar 2/6, tá? Lembrando, denominador igual é tudo de boas. Agora, denominadores diferentes,
o mínimo múltiplo comum, qual que é o número que é comum e que é múltiplo de 2 e 3? É o 6, né? É claro que se tivessem mais frações, né? Tipo, tivesse ali alguma coisa sobre 4, alguma coisa sobre 8, alguma coisa sobre 60, a gente deveria achar o menor múltiplo, o mínimo múltiplo comum. Mas, na bem da verdade, só o múltiplo já bastaria, tá? E no caso, o MMC aqui vai dar 6. Agora vem o macete. O que eu devo fazer agora? Esse 6 eu vou fazer dividido pelo número de baixo e vezes o número de cima. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, que é imediatamente o denominador aqui do número que aparece aqui, é 3. E o 3 vezes 6, vezes 3, vai dar 9. Então, aqui, divido, multiplico, tá? Para o outro, a mesma coisa. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 2 vezes 4, então aqui, ó, eu dividi e depois eu multipliquei. Isso aqui vai dar 8. Uma vez que todo mundo esteja agora com o mesmo denominador, todo mundo ali agora é 6, agora é só fazer a conta com o de cima. No caso, 9 com 8 vai dar 17 e a conta está finalizada. O grande BO é exatamente essa etapa. É essa etapa que causa para a gente dores de cabeça. Mas existem alguns outros caminhos. Por exemplo, quando você tem uma situação como essa, onde você tem dois... Deixa eu só apagar aqui esses escritinhos que eu coloquei para eu explicar um outro macetezinho. Quando a gente tem só duas frações com denominadores diferentes, a gente ainda pode usar alguns outros macetes. Quais outros macetes? O macete é o seguinte, ó. O de baixo, a gente vai fazer a seguinte situação. O de baixo, eu vou multiplicar um pelo outro. Então, vezes. Beleza? E o de cima, eu vou fazer um vezes o outro. Aqui um. E aqui o outro. Então, 2 vezes 3, 6. Daí que saiu o 6 que aparece embaixo. E para os números que aparecem em cima, ó, 3 vezes 3, o de cima de um com o de baixo do outro, dá 9. E o 2 com 4, 2 vezes 4, 8. Chegamos aos mesmos números e a gente finaliza. E isso funciona para qualquer fração, mas tem essa restrição. A restrição é um macete que só funciona quando você tem que somar duas frações ou tem que subtrair duas frações, né? Aí não daria para fazer em outros casos com 3, 4, 5. Aí eu poderia, sei lá, fazer o MMC de todas elas e fazer de uma vez só. Beleza? Aqui a coisa tá linda, a coisa tá bonita, mas vamos seguir e vamos para probleminhas. Vamos para questões de vestibular. Eu trouxe aqui agora uma da Universidade Estadual do Ceará, de 2018, e aí você pensa assim, pô, professor, questão de vestibular caindo operação de fração? Sim, meus amores, em vestibulares caem essas coisas também, parecem ser bem básicas, mas se você não sabe o básico, você não merece a vaga, né? Então, cai esse tipo de coisa também. E a situação é a seguinte, ó, a soma de todas as frações que tem a seguinte forma, n sobre n mais 1, onde o n é um número que vai de 1 a 5. Então, quem seriam essas somas? Bom, se o n for 1, então vai ser 1 sobre 1 mais 1, mais 2 mais 2 mais 1, mais 3 mais 3 mais 1, mais 4 mais 4 mais 1 e 5. E 5 mais 1. Quanto dá isso daqui? Bom, os de baixo, né, como esses mais 1, mais 1, mais 1, eles estão fazendo parte ali do denominador, então basicamente é só fazer a soma mesmo. Então vai ser 1 sobre 2, mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 4, mais 4 sobre 5 e mais 5 sobre 6. E aqui a regra tem esse monte de fração e todas elas tem denominadores diferentes. E aí, o que eu vou fazer? Para eu poder somar, eu vou ter que fazer o MMC. Você se lembra como faz MMC? Não lembra? Então a gente vai lembrar aqui. Vamos fazer bonitinho esse daqui, o MMC, para você se relembrar. Ó. Bom, primeiro vamos fazer a lista desses denominadores. Então temos aqui o 2, o 3,
o 4, o 5 e o 6. Esses são os números. Passo uma barra e agora eu vou começar a dividir esses números por números primos. Números primos são aqueles números que só dá para dividir por eles mesmos ou por 1. No caso, aí seria o 2, o 3, o 5, o 7 e geralmente a gente não precisa passar do 7. Mas vamos lá, vamos começar pelos menores, o 2. Bom, o 2 dá para dividir por 2, vira 1, o 3 não dá. O 4 também dá, e dá 2. O 5 não dá, e o 6 vai dar 3. Né? 6 dividido por 2 dá 3. Ainda tem números que são múltiplos de 2? Se tiver, eu continuo dividindo por 2. No caso, tem o 4 ali, que virou o 2, né? Então vai ser 1, 3, 2 dividido por 2 dá 1, aqui o 5 e aqui o 3. Não tem mais múltiplos de 2, eu passo para o múltiplo de 3. O múltiplo de 3 vai ser os dois 3 que nós temos aqui. Então, 1, 1, 1, esse 5 que ficou para trás e 1. E agora, o 5 é o próximo número. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, 1, 1. E aí, eu consegui reduzir todos os números a 1. Agora, o que eu faço? Eu só fazer uma conta de vezes entre os números que apareceram aqui. Então, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, e 12 vezes 5, 12 vezes 5 vai dar 60. E então, esse vai ser o MMC. Então, vai ser todo mundo aqui, dividido por 60. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aqui, então, vai ser 60 dividido por 2 vai dar 30, e 30 vezes 1, 30 mesmo. 60 dividido por 3 vai dar 20. 20 vezes 2 vai dar 40. 60 dividido por 4 vai dar 15. E 15 vezes 3, 45. 60 dividido por 5 vai dar 12. E 12 vezes 4, 48. E o 60 dividido por 6 vai dar 10, e 10 vezes 5, 50. Tá. Feito isso, agora o que eu devo fazer? Vou somar os números de cima, né? O de baixo eu já sei que é 60, e a conta era uma soma, então eu vou somar todo mundo ali. Bom, vamos começar pelo básico. Então vamos ter ali, pensando aqui, ó, 30 mais 40 são 70. 70 mais 50 são 120. 120 mais 45 mais 48 vai dar 213. 213 é a soma total desses números de cima. Bom, chegamos à fração. Mas como você pode ver, a questão ele não traz uma fração como alternativa. Ele vai pedir para a gente fazer a divisão. Então, bora lá fazer a divisão. 213 dividido por 60. Bom, na tabuada do 60, né, que é basicamente a tabuada do 6 com um zero a mais, nós vamos ter, então, 60, 120... 180, depois 240. Então, o 180 é o mais próximo, que é 3 vezes. Então, 3 vezes, que vai dar, então, 180. E para 213, sobra 33. Beleza. A partir de agora, o que eu devo fazer? Bom, se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe que quando sobra resto e esse resto não dá para dividir, o que eu faço? Eu acrescento um zero e demarco a vírgula como momento de vou quebrar esses números. O 330 na tabuada do 60, o mais perto é o 5, que é exatamente 300. E aí, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 330 menos 300, sobra 30. A partir de agora, como eu já coloquei vírgula, eu não preciso mais demarcar com vírgula toda vez que eu pôr zero. Então, esse 30 vira 300, vai dar 5 de novo. E aí, menos 300, que vai dar zero. Acabou o resto? Beleza. O resultado deu 3,55, que é a alternativa correta. Letra D de dado. Tá feito o primeiro exercício. Note que era uma questão de vestibular que não era absurdamente complexa, mas exigia da gente a capacidade da gente calcular MMC, fazer soma de frações e depois ainda dividir com o número decimal. Bom, vamos à próxima. E esse exercício aqui, ele ensina um monte de coisa interessante. Essa aqui é da universidade, é uma universidade do Paraná, tá? E aqui, a primeira coisa que ele pede é pra gente resolver essa
expressão. Nessa expressão, como a gente pode ver, tem número decimal, que é 1,21, e o 0,301. Tem potência, com fração com número negativo lá em cima, né, o -1, e tem uma fração. E os resultados estão todos em fração. Então, a minha recomendação é transforma todo mundo que tem aí em fração. Como que eu faço? Sempre que eu tenho um número decimal para ser convertido numa fração, você vai fazer o seguinte: copia o número inteiro sem a vírgula. Então, aqui, por exemplo, ó, o 1,21. Eu vou copiar ele sem a vírgula, então vai ficar 121. E na parte de baixo, eu vou contar quantas casinhas tem, e no caso aqui são 2 casas, e isso vai avisar que vai ser um acompanhado de 2 zeros. Esses 2 zeros vão representar as 2 casinhas, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer com aquele outro decimal ali, que é o 0,301. Copio esse número sem a vírgula, que vai dar 0,301, que é 301 ao pé da letra. E no número na parte de baixo, no denominador, eu vou fazer o quê? Boto 1 e acrescento os zeros com relação ao número das casinhas. Aqui no caso tem 3 casas, então isso significa que embaixo vai virar 1.000. 301 sobre 1.000 é a mesma coisa que 0,301. E 121 sobre 100 é a mesma coisa que 1,21, beleza? Tá, agora vamos para potência. Potência negativa significa que é um número que foi invertido. Então, se você literalmente tem a seguinte situação, eu tenho aqui passou. Volta. Se eu tenho 2 elevado a -1, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Esse 2 elevado a 1, para eu tirar o sinalzinho dele, é basicamente eu invertê-lo, colocar ali na parte de baixo uma fração. E aí, neste caso, 2 elevado a 1 é meio, tá? E aí, na sequência, eu tenho ali uma outra fraçãozinha que já está na forma de fração. Então, o que eu vou fazer agora? Vou substituir esses valores, os decimais e tal, pelas frações que eu achei aqui. Então, vai ser o quê? 121 sobre 100 mais meio sobre 301 sobre 1.000 menos 3/5. Bom, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que resolver isso aqui. Vou ter que resolver essas nossas somas, essas nossas subtrações que tem fração. E a regra é, eu tenho que fazer com que esses números fiquem todos com o mesmo decimal. E aqui, um esquema simples é fazer como? Bom, eu já ensinei vocês a fazer, né? Mas eu vou dar um outro macete. Pensa comigo. O 100 e o 2, que são os dois que aparecem em cima, eles são números que são múltiplos entre si. E a pergunta é, que conta eu tenho que fazer para que o 2 vire 100? Para que um 2 vire 100, eu tenho que fazer esse 2 vezes 50. Então, significa que se eu fizer o de baixo vezes 50 e o de cima vezes 50, eu acho uma fração equivalente, tá? Então, o que isso vai virar? Bom, 121 sobre 100, que eu vou só copiar, mais 50 sobre 100. Uma vez que agora as duas estão com o mesmo denominador, agora é só fazer a conta, tá? Agora vamos pensar no de baixo. Eu tenho o 1.000 e o 5 como denominadores. A pergunta é, que conta eu tenho que fazer para que esse 5 vire 1.000? Para que o 5 vire 1.000, eu tenho que fazer todo mundo vezes 200, né? 5 vezes 200 dá 1.000. Então, o de cima também, 3 vezes 200. Então, vai ficar como? 301 sobre 1.000, porque esse eu não mexi, menos 600, porque é 3 vezes 200, sobre 1.000. Bom, agora todo mundo está com o denominador no 1.000, né? Agora a gente segue a conta. Como que a gente vai fazer agora? O de cima eu resolvo, o de baixo eu só copio. Então, em cima vai ficar 171 dividido por 100. E o de baixo, bom, 301 menos 600 vai dar um número negativo, né? Porque eu vou tirar e vou dar um número maior. E que número que vai dar? Bom, vai dar menos 299, né? Sobre 1.000.
E agora, já vamos adiantar um assunto que a gente vai falar na próxima aula, né? Nessa daqui era só a soma e a subtração. No próximo vídeo, a gente vai falar das operações de divisão e multiplicação. E eu disse que eles eram mais fáceis, né? Porque a regra é a seguinte: eu vou copiar a primeira fração vezes a fração inversa da segunda e resolver. Então, aqui vai ficar, copio a primeira fração, que é o 171 vezes 100, vezes o inverso da segunda, que seria 1.000 sobre menos 299. Bom, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, então vai ficar o quê? 171 com 3 zeros sobre 299 com 2 zeros. Lembrando que como nós temos um número negativo, então isso aqui pode ser um negativo da fração toda. Agora eu corto os zeros que dá para cortar. Tem 2 zeros, né, que dá para cortar. Corta aqui. Fica então 1.710 sobre 290 e essa fração é negativa, o que faz com que a alternativa correta seja a alternativa A. E está resolvido o exercício. Note que não é um absurdo de ser feito, mas exige planejamento, exige uma atenção, exige ali um cuidadinho extra. E vamos agora para o nosso último exercício desse vídeo. Tá? Ele é de uma universidade também, da Unicinos, é uma questão que caiu no vestibular deles de 2012, e a questão diz assim, ó, uma fração unitária é uma fração que é 1 sobre alguma coisa, onde n é um número qualquer, tá? A fração escrita como a soma de várias frações unitárias é chamada de fração egípcia, como por exemplo, o 2/3, ele é 1/6 mais 1/2, isso é uma fração egípcia. 5/11, ele vai ser 1/3 mais 1/9 mais 1/99, e o 5/11 é uma fração egípcia. E a pergunta é, a soma 1/3 mais 1/8 mais 1/60, ele é qual fração? Bom, a gente vai ter que fazer essa soma. E aí, como a gente já vai ter que partir do princípio de que são 3 denominadores diferentes, eu vou ter que fazer o MMC, tá? E aí o MMC vai ser do 3, do 8 e do 60. Dividindo por 2, dá para dividir o 8, que vira 4, e dá para dividir o 60, que vira 30. Continuo por 2. O 3 não dá para dividir, o 4 vira 2 e o 30 vira 15. Continuo dividindo por 2, porque ainda tem múltiplos de 2 ali. O 3 continua aqui, o 1 acabou, né? Esse 2 e o 15 fica lá quietinho na dele. Agora por 3, esse aqui vira 1, esse vira 1 e isso vira 5, porque 15 dividido por 3 dá 5. E agora por 5, todo mundo vira 1. E aí sobrou o quê? Bom, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Isso dá quanto? Bom, vindo de baixo para cima, ó. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. E 60 vezes 2, 120. Então, o mínimo múltiplo comum deles é o 120. Então, a gente mete aqui uma fração de zona, 120. Regra agora para resolver. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como o de cima é 1, então só dividir por de baixo já basta, né? Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. 120 dividido por 3 vai dar 40. 120 dividido por 8 vai dar 15. E 120 dividido por 60 vai dar 2. Bom, agora é só somar os de cima, porque o de baixo a gente já descobriu que é o 120. 40 com 15 dá 55, com mais 2, 57. E está feito aqui o exercício, é a alternativa da letra A. Pronto, achamos a tal fração egípcia dessa soma. Bom, é isso, eu fico por aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, foi um prazer aqui de novo trazer algum conteúdo básico, já trouxemos 2 vídeos, tem esse e ele tem a continuação agora, tá? Na sequência tem o vídeo, então, falando só sobre operações de multiplicação e divisão, e como eu disse, elas são bem facinhas, né? A gente viu agora há pouco uma e que deu pra ver que realmente era fácil. Então eu fico por aqui, um beijão, espero que vocês tenham curtido e espero que vocês continuem aqui na playlist, não foge de mim não. Curta, comente, compartilha, conheça a playlist de biologia, de química, de física e se diverte aí, tem bastante vídeo legal no canal. E é isso, eu sou CG, sou biólogo, sou botânico e eu estou aqui para ajudar você no que você precisar. Beijão, se cuida. Tchau, tchau.